O Vietnã não foi apenas uma guerra, foi um desgosto sem escapatória. Um conflito onde não existiam heróis, apenas sobreviventes. De um lado, os Estados Unidos, despejando napalm, agente laranja e um inferno de bombardeios que arrasaram cidades inteiras. Do outro, o Vietcong, mestre da guerra de guerrilha, utilizando civis como coletes à prova de bala, executando inimigos a sangue frio e espalhando o terror com armadilhas mortais. No meio desse caos, milhões de inocentes pagaram o preço mais alto. Mas o que realmente aconteceu nos campos de batalha do Vietnã? Quantas atrocidades foram varridas para debaixo do tapete? E por que essa guerra continua sendo um dos capítulos mais sombrios da história moderna? A verdade é mais brutal do que muitos imaginam. Hoje vamos revelar detalhes perturbadores desse conflito, explorar as estratégias impiedosas, os massacres esquecidos e as cicatrizes permanentes que marcaram gerações. Prepare-se, porque essa não é uma história para os fracos. O lado negro da guerra do Vietnã não pode ser ignorado, e há fatos que muitos ainda tentam esconder. Você está pronto para conhecer a verdade que nunca foi contada? Táticas militares impopulares e brutais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos utilizaram diversas táticas brutais durante a Guerra do Vietnã, muitas delas impopulares e criticadas internacionalmente por seu impacto devastador sobre civis e o meio ambiente. A estratégia de bombardeios massivos foi uma das marcas registradas da campanha militar americana. O Vietnã foi um dos países mais bombardeados da história, com ataques aéreos incessantes que não só visavam alvos militares, mas frequentemente atingiam civis. Aldeias inteiras foram destruídas, levando à morte de milhares de inocentes. Cidades como Hanoi e Haiphong sofreram ataques devastadores, deixando um rastro de destruição e sofrimento. O uso de bombas de fragmentação e explosivos de grande impacto fez com que o Vietnã se tornasse um campo de batalha infernal, onde ninguém estava seguro. Napalm, o inferno em chamas. O uso do napalm se tornou um dos símbolos mais chocantes da brutalidade americana na guerra. Essa substância inflamável grudava na pele e queimava até os ossos, causando dores indescritíveis. A imagem da menina do napalm correndo nua e queimada após um ataque aéreo em Trang Bang se tornou um dos ícones da guerra. Essa tática, além de causar mortes horríveis, espalhava o terror entre os sobreviventes. O napalm não apenas matava, mas deixava marcas físicas e psicológicas irreversíveis. Agente laranja, o veneno invisível. O agente laranja foi uma das armas químicas mais destrutivas usadas pelos Estados Unidos. Pulverizado sobre florestas e plantações, seu objetivo era desfolhar a selva para expor combatentes inimigos. No entanto, seus efeitos foram além do campo de batalha. Milhares de vietnamitas e soldados americanos foram expostos a dioxinas letais, resultando em câncer, malformações congênitas e doenças crônicas que persistem até hoje. O impacto ambiental também foi catastrófico, com grandes áreas do Vietnã transformadas em desertos tóxicos. Massacre de My Lai, o horror da guerra. As táticas de busca e destruição frequentemente resultavam em massacres de civis, e o caso mais infame foi o massacre de My Lai. Em 16 de março de 1968, tropas americanas invadiram a aldeia de My Lai e assassinaram brutalmente mais de 500 civis, incluindo mulheres, crianças e idosos. Muitas vítimas foram torturadas, estupradas e mutiladas antes de serem mortas. Esse evento revelou ao mundo a carnificina das operações americanas e gerou revolta dentro e fora dos Estados Unidos. Campos de reassentamento e controle da população. O programa de aldeias estratégicas forçou milhares de camponeses vietnamitas a deixarem suas casas para serem realocados em aldeias fortificadas. A justificativa era protegê-los da influência do Vietcong, mas na prática, essa estratégia gerou revolta e ressentimento entre a população, que via os americanos como invasores que destruíam suas vidas e culturas tradicionais. A separação forçada de famílias e a perda de terras produtivas só aumentaram a resistência contra a presença americana. Os Estados Unidos justificavam essas ações como parte da luta contra o comunismo, mas o custo humano e moral foi imenso. A V dessas táticas manchou a imagem dos Estados Unidos no cenário global e deixou vestígios duradouros no Vietnã e em sua própria sociedade. Terrorismo e atrocidades cometidas pelo Vietcong. Enquanto os Estados Unidos usavam sua força militar esmagadora, o Vietcong adotava uma abordagem de guerra assimétrica, baseada no terror e na nacionalidade contra qualquer um que se opusesse à sua causa. Assassinatos sistemáticos. O Vietcong utilizava o terror como arma para manter o controle sobre a população. Líderes comunitários, funcionários do governo e qualquer pessoa suspeita de colaborar com os sul-vietnamitas ou americanos eram alvos de execuções sumárias. Muitos foram brutalmente assassinados em suas casas ou na frente de suas famílias, como forma de enviar uma mensagem clara: não colabore com o inimigo ou pagará com a vida. Massacres de civis. O massacre de Dak Som, ocorrido em dezembro de 1967, foi um dos episódios mais brutais da guerra. O Vietcong atacou a vila habitada pelo grupo étnico Montagnard, que simpatizava com os sul-vietnamitas. Os guerrilheiros queimaram centenas de pessoas vivas, incluindo mulheres e crianças, usando lança-chamas. O objetivo era claro: aterrorizar outras aldeias para que não apoiassem o governo do Vietnã do Sul. O horror do ataque foi tão grande que até os soldados americanos, acostumados
acostumados à selvageria da guerra, ficaram chocados com o que encontraram. Campos de prisioneiros, o inferno escondido. Os prisioneiros capturados pelo Vietcong eram mantidos em condições desumanas em campos de concentração ocultos na selva. Muitos morriam de fome, doenças ou execuções sumárias. As torturas eram frequentes e cruéis, incluindo espancamentos, mutilações e execuções lentas e dolorosas. Relatos de sobreviventes descrevem as prisões do Vietcong como verdadeiros infernos, onde a morte era um alívio para o sofrimento incessante, punições exemplares e terror psicológico. Para garantir o controle sobre as aldeias, o Vietcong realizava punições públicas brutais. Suspeitos de traição eram enforcados, decapitados ou esquartejados diante da população, como forma de dissuadir qualquer resistência. Em algumas aldeias, as vítimas eram obrigadas a cavar suas próprias covas antes de serem assassinadas. O terror psicológico fazia parte da estratégia, tornando impossível para muitos camponeses sequer pensar em colaborar com os americanos ou sul-vietnamitas. Ofensiva do Tet, o massacre de Hue. A ofensiva do Tet, em 1968, foi um dos momentos mais marcantes da guerra, e a cidade de Hue foi palco de uma das maiores atrocidades cometidas pelo Vietcong. Durante a ocupação da cidade, os comunistas realizaram execuções em massa contra intelectuais, líderes religiosos, funcionários do governo e qualquer pessoa considerada uma ameaça ao regime comunista. Quando a cidade foi retomada, os sul-vietnamitas encontraram valas comuns com milhares de corpos, muitos dos quais mostravam sinais de tortura extrema antes da execução. Uso de criança-soldado. O Vietcong não hesitava em recrutar e usar crianças em combate. Muitas eram enviadas para missões suicidas, portando explosivos e sendo instruídas a atacar soldados americanos ou sul-vietnamitas antes de detonarem suas cargas. Outras eram usadas para carregar suprimentos ou como informantes, muitas vezes sem escolha, pois a recusa significava a morte de suas famílias. O uso de crianças como armas foi um dos aspectos mais cruéis da guerra. Assim como os americanos, o Vietcong justificava suas ações como parte de uma luta maior. No entanto, a ferocidade de suas táticas fez com que a guerra se tornasse um tormento para civis inocentes, que estavam presos entre dois lados dispostos a destruir tudo para vencer. No fim, o Vietnã foi o grande perdedor, pagando um preço altíssimo em sangue, sofrimento e destruição. Tratamento desumano de prisioneiros de guerra, POWs. A captura de soldados americanos pelo Vietnã do Norte significava uma sentença de sofrimento extremo. As condições desumanas nos campos de prisioneiros transformavam a sobrevivência em um teste de resiliência constante. Os detidos eram submetidos a torturas brutais, privação de comida e cuidados médicos, e a um isolamento psicológico devastador. O horror do Hanoi Hilton. A prisão de Hoa Lo, apelidada pelos próprios prisioneiros de guerra, se tornou um dos locais mais infames da guerra. Ali, os soldados americanos eram brutalmente torturados para fornecer informações ou assinar falsas confissões de crimes de guerra. Os métodos eram sádicos, espancamentos frequentes, eletrocuções e a famigerada técnica do rope trick, onde os braços dos prisioneiros eram amarrados dolorosamente atrás das costas até deslocar os ombros. Outro método cruel, o meat hook, consistia em pendurar os prisioneiros em ganchos de metal, deixando-os agonizando por horas ou até dias. Qualquer resistência era punida com mais dor e sofrimento. Privação total e condições degradantes. Além da tortura física, os prisioneiros sofriam com fome e doenças. As refeições eram escassas, consistindo frequentemente em arroz contaminado ou sopa rala. A falta de atendimento médico fazia com que ferimentos se tornassem infecções fatais. Muitos detentos sofriam de disenteria e outras doenças tropicais, mas os guardas viam o sofrimento deles como parte da punição. Qualquer pedido de ajuda era ignorado ou respondido com mais violência, isolamento e tortura psicológica. Os prisioneiros passavam longos períodos em confinamento solitário, onde a escuridão e o silêncio absoluto serviam como armas psicológicas. A solidão extrema levava muitos à beira da loucura. Alguns eram obrigados a escrever cartas falsas admitindo crimes que nunca cometeram, enquanto outros eram forçados a gravar vídeos de propaganda. O objetivo era quebrar a mente dos soldados, transformando-os em ferramentas políticas do Vietnã do Norte. Marchas da morte e campos na selva. Aqueles capturados longe de Hanoi frequentemente eram forçados a marchar centenas de quilômetros pela selva, com pouca comida e água. Os que não conseguiam acompanhar o ritmo eram espancados ou simplesmente abandonados para morrer. Os campos de prisioneiros na selva eram ainda piores do que a temida penitenciária. Nessas prisões improvisadas, os detentos eram mantidos em condições subhumanas, acorrentados e submetidos a trabalhos forçados exaustivos. Os Tiger Cages, pequenas celas de bambu onde prisioneiros eram jogados sem espaço para se mover, levavam muitos à loucura ou à morte. A sobrevivência nos campos de prisioneiros
do Vietnã do Norte era um desafio quase impossível. Os poucos que conseguiram resistir carregam até hoje as marcas da crueldade inimaginável que sofreram. Programa Phoenix e assassinatos extrajudiciais. O Programa Phoenix, criado pelos Estados Unidos em parceria com o governo do Vietnã do Sul, tinha um objetivo claro: desmantelar as redes de apoio do Vietcong. No entanto, o programa rapidamente ganhou notoriedade por sua violência, assassinatos indiscriminados e torturas sistemáticas. A estratégia da contra-insurgência. O Programa Phoenix foi concebido para identificar, capturar e eliminar membros do Vietcong infiltrados nas vilas e cidades do Vietnã do Sul. Combinando inteligência militar, interrogatórios forçados e ataques cirúrgicos, o programa tinha como missão desmantelar a estrutura política e operacional do inimigo. No papel, a ideia era capturar líderes do Vietcong e enfraquecer a resistência comunista. Na prática, tornou-se uma campanha de medo e violência indiscriminada. A barbaridade do programa ficou evidente nos métodos de interrogatório. Suspeitos eram submetidos a torturas físicas e psicológicas extremas para forçar confissões. As técnicas incluíam espancamentos severos, eletrocuções, afogamentos simulados e mutilações. Em muitos casos, os prisioneiros eram assassinados antes mesmo de serem formalmente interrogados. As execuções extrajudiciais se tornaram comuns, especialmente contra camponeses suspeitos de colaborar com o Vietcong. Muitas vezes, bastava uma denúncia anônima para que uma pessoa fosse presa e executada sem provas concretas. O Programa Phoenix aterrorizou vilas inteiras. As prisões arbitrárias se tornaram rotina, e muitos civis foram levados para centros de detenção sem direito a julgamento. As famílias dos detidos frequentemente nunca mais viam seus entes queridos. O programa também incentivou o uso de informantes locais, o que levou a um aumento de denúncias falsas motivadas por vingança pessoal ou disputas territoriais. Pessoas inocentes foram torturadas e mortas devido a acusações infundadas, controvérsias e consequências. O Programa Phoenix se tornou um escândalo internacional quando relatos sobre sua bestialidade vieram à tona. Organizações de direitos humanos denunciaram as práticas desumanas e até mesmo oficiais americanos começaram a questionar a eficácia da estratégia. Embora tenha eliminado milhares de combatentes do Vietcong, também gerou revolta e fortaleceu o apoio popular aos comunistas. A truculência do programa manchou ainda mais a imagem dos Estados Unidos no Vietnã e no cenário global. O legado do Programa Phoenix é um exemplo da linha tênue entre estratégia militar e crimes de guerra. O uso indiscriminado da violência acabou sendo um tiro pela culatra, alimentando o ciclo de ódio e destruição que marcou a Guerra do Vietnã. Recrutamento forçado de crianças pelo Vietcong. Enquanto os americanos usavam tecnologia e poder de fogo, o Vietcong utilizava a população civil como arma. Crianças foram transformadas em soldados, espiões e até bombas humanas, vítimas de um recrutamento brutal e implacável. A doutrinação começa cedo. Desde tenra idade, crianças eram doutrinadas com ideais comunistas e ensinadas a ver os americanos e o governo do Vietnã do Sul como inimigos mortais. Escolas se tornavam centros de recrutamento, onde jovens eram incentivados a se juntarem à luta armada. Muitos eram levados à força, arrancados de suas famílias e colocados sob treinamento militar intensivo. As crianças recrutadas pelo Vietcong passavam por um regime de treinamento cruel. Aprendiam a manejar armas, plantar explosivos e conduzir ataques surpresa. O treinamento psicológico era tão intenso que muitas crianças perdiam qualquer senso de identidade própria. Eram ensinadas a obedecer cegamente, sem questionar ordens, mesmo que isso significasse matar civis inocentes. Muitas crianças eram usadas como informantes e mensageiros. Sua aparência inofensiva lhes permitia se infiltrar em áreas inimigas sem levantar suspeitas. Elas entregavam mensagens secretas, transportavam armas escondidas e até envenenavam suprimentos do exército sul-vietnamita e americano. Se fossem descobertas, a punição era a morte. Estacas de bambu afiadas e envenenadas. Uma das armadilhas mais brutais usadas pelo Vietcong eram as estacas de bambu afiadas, chamadas de punji sticks. Enterradas no solo ou escondidas em poços cobertos, essas estacas eram apontadas para cima, perfurando pés, pernas e torsos de qualquer um que caísse nelas. Para tornar a ferida ainda mais mortal, os guerrilheiros cobriam as estacas com fezes humanas, veneno de cobra ou outras toxinas. Mesmo que o soldado não morresse imediatamente, a infecção quase sempre era inevitável, levando a amputações ou morte lenta por septicemia. Outra armadilha cruel envolvia placas de madeira cobertas de pregos, que eram acionadas assim que um soldado pisava nelas. Em muitos casos, essas placas eram lançadas violentamente contra as pernas e pés das vítimas, perfurando carne e ossos com ferimentos incapacitantes. Algumas dessas armadilhas eram conectadas a sistemas mecânicos rudimentares, que faziam com que lâminas giratórias ou barras com pregos atingissem os soldados ao serem ativadas. Granadas ligadas a fios e armadilhas explosivas. O Vietcong dominou o uso de granadas armadas com fios, tornando qualquer movimento uma possível sentença de morte. Fios finíssimos eram estendidos entre árvores, arbustos ou até mesmo dentro de túneis,
conectados a granadas escondidas no solo. O menor toque no fio resultava em uma explosão instantânea, pegando os soldados de surpresa e causando ferimentos fatais. Outras armadilhas incluíam explosivos improvisados escondidos dentro de cadáveres de soldados ou animais, garantindo que qualquer tentativa de remoção de corpos resultasse em mais baixas. Armadilhas psicológicas e o terror constante. Mais do que apenas matar ou ferir, essas armadilhas criavam um estado constante de medo e paranoia. Cada passo podia ser o último. Os soldados americanos e sul-vietnamitas eram obrigados a avançar lentamente, verificando cada centímetro do terreno. Isso atrasava suas missões, desgastava mentalmente os soldados e minava sua confiança no campo de batalha. O Vietcong fez da selva um campo minado invisível, onde a morte espreitava em cada sombra. Essas táticas, embora eficazes, também mostravam o quão brutal e desumana era a guerra travada no Vietnã, uma tática cruel e impiedosa. O Vietcong transformava civis em armas. Eram amarrados e usados como barreiras humanas durante os ataques, tornando qualquer resposta militar um massacre de inocentes. Camponeses, mulheres e crianças eram forçados a marchar na frente dos soldados guerrilheiros. Dessa forma, qualquer ataque americano resultaria inevitavelmente na morte de inocentes. A intenção era clara: explorar o código de conduta do inimigo e dificultar qualquer investida militar. Se as tropas americanas hesitassem em atirar, os guerrilheiros podiam avançar sem resistência. Se atirassem, fortaleciam a propaganda comunista de que os americanos matavam indiscriminadamente. O Vietcong transformou o próprio povo em barreiras de carne, apostando no dilema moral dos adversários: campos minados e execuções por recusa. Outra prática aterrorizante era o uso de civis para testar campos minados. Camponeses eram obrigados a andar à frente das tropas do Vietcong em terrenos suspeitos de conter explosivos. Se uma mina fosse detonada, os soldados guerrilheiros apenas ajustavam seu percurso e continuavam a avançar, sem demonstrar qualquer empatia pela vida perdida. Os que recusavam eram brutalmente executados. Relatos indicam que famílias inteiras eram fuziladas ou tinham suas casas incendiadas por se recusarem a colaborar. Crianças também eram forçadas a participar dessas ações, carregando suprimentos, plantando explosivos ou servindo como batedores para alertar sobre movimentações inimigas. Destruição e mortes em massa. O Vietnã pagou um preço devastador. Mais de 3 milhões de vietnamitas morreram durante o conflito, incluindo civis que nada tinham a ver com a guerra. Aldeias inteiras foram incendiadas, plantações destruídas e cidades reduzidas a ruínas. O Vietnã emergiu do conflito com uma infraestrutura devastada, milhões de desabrigados e uma economia em colapso. O deslocamento de populações foi outro desastre. Milhões de pessoas fugiram para outros países ou foram forçadas a viver como refugiadas dentro de seu próprio território. Muitos nunca mais conseguiram retornar às suas casas. Os Estados Unidos e a Guerra Perdida. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã deixou esteiras intensas. Mais de 58 mil soldados americanos morreram. E os que voltaram enfrentaram um país dividido. Protestos contra a guerra explodiram e a confiança na política americana foi destruída. O Vietnã se tornou um símbolo de derrota, humilhando os Estados Unidos no cenário global. Os veteranos retornaram para um país que não os acolheu. Muitos sofreram de transtorno de estresse pós-traumático, depressão e vícios em drogas e álcool. O governo falhou em oferecer apoio adequado e milhares de ex-combatentes acabaram desabrigados ou suicidaram-se. A Guerra do Vietnã não terminou nos campos de batalha. Ela continuou a destruir vidas por gerações. Seja no Vietnã ou nos Estados Unidos, suas consequências ainda ecoam, lembrando o mundo do verdadeiro custo da guerra. A guerra transmitida para o mundo. Diferente de guerras anteriores, onde o governo controlava rigidamente a narrativa, no Vietnã, os repórteres tinham acesso direto ao campo de batalha. Isso significava que o público americano não via apenas os discursos oficiais, mas também corpos carbonizados, aldeias destruídas e soldados feridos gritando de dor. As imagens das batalhas, os relatos de jornalistas e os vídeos transmitidos diariamente colocavam a guerra em evidência de uma maneira nunca vista antes. Fotografias que mudaram tudo. Algumas imagens capturadas por fotojornalistas mudaram para sempre a percepção do conflito. A foto de Phan Thi King Phuc, a menina do napalm, não apenas expôs a crueldade do napalm, mas também virou símbolo do poder da mídia em chocar o mundo. Outra imagem icônica, de um chefe de polícia sul-vietnamita executando um prisioneiro do Vietcong com um tiro na cabeça a queima-roupa, chocou o mundo e levantou questionamentos sobre a carne fina do conflito. Movimento anti-guerra e a revolta da população. À medida que mais imagens de massacres e bombardeios contra civis circulavam, a confiança no governo americano começou a desmoronar. A juventude, cansada da guerra e temendo o alistamento forçado, começou a organizar protestos massivos. Universidades se tornaram epicentros da resistência, culminando em confrontos violentos, como o massacre de Kent State, onde a Guarda Nacional abriu fogo contra manifestantes, matando 4 estudantes. A virada de maré. O governo perde o controle da narrativa. A mídia expôs não apenas o sadismo do Vietnã, mas também as mentiras do governo, a divulgação dos papéis do Pentágono, documentos secretos que revelaram anos de enganação por parte dos líderes americanos, gerou uma crise de confiança sem precedentes. A guerra
guerra já não era mais vista como um esforço heróico contra o comunismo. Para muitos, era uma tragédia sem sentido, sustentada por interesses políticos e militares. O impacto da cobertura midiática foi tão intenso que historiadores afirmam que a imprensa teve um papel crucial na retirada dos Estados Unidos do Vietnã. O que começou como uma guerra contra o comunismo terminou como uma guerra contra a própria opinião pública americana. Guerra de guerrilha, o Vietcong invisível. Os guerrilheiros do Vietcong não usavam uniformes tradicionais. Misturavam-se entre os civis, trabalhando durante o dia como camponeses e atacando à noite como soldados. Essa tática fazia com que os americanos nunca soubessem quem era amigo e quem era inimigo. Uma mulher idosa carregando uma cesta poderia estar levando explosivos. Uma criança sorridente poderia ser uma batedora. Essa incerteza constante levava ao medo e, muitas vezes, a reações descontroladas. A tragédia da guerra sem regras. A dificuldade em distinguir civis de combatentes resultou em massacres e tragédias. Tropas americanas, sob constante tensão e sem saber quem era realmente um inimigo, muitas vezes reagiam com fogo indiscriminado. Aldeias inteiras eram destruídas por suspeitas infundadas. O massacre de My Lai foi um exemplo trágico dessa mentalidade. Soldados mataram centenas de civis desarmados, incluindo mulheres e crianças, apenas por suspeitarem de ligações com o Vietcong. O horror escondido. O mesmo massacre que horrorizou o mundo, My Lai, 1968, foi inicialmente abafado pelo governo americano. Mulheres foram estupradas e assassinadas. Crianças foram metralhadas enquanto tentavam fugir. Idosos foram queimados vivos dentro de suas casas. No total, mais de 500 pessoas foram brutalmente assassinadas, mas o exército não relatou a verdade. Oficiais superiores alteraram os registros, alegando que apenas 22 insurgentes haviam sido mortos em combate. O massacre só veio a público um ano depois, quando o ex-soldado Ron Ridenhour, chocado com os relatos de seus colegas, denunciou os acontecimentos para o Congresso e a mídia. A verdade foi um choque para o público americano. O governo tentou minimizar o impacto, alegando que My Lai foi um erro trágico, mas as imagens dos corpos espalhados pela aldeia diziam o contrário. My Lai não foi um caso isolado. Houve diversos outros massacres e crimes de guerra, escondidos por relatórios falsificados e testemunhas silenciadas. Torturas, execuções sumárias e bombardeios contra civis foram maquiados como operações militares bem-sucedidas. A estratégia oficial era simples: negar, minimizar e encobrir. A exposição desses crimes reforçou ainda mais a rejeição da opinião pública à guerra. O governo, já desacreditado, viu sua credibilidade ser destruída pela tentativa de esconder a verdade. Tratamento hostil aos veteranos que retornavam. A Guerra do Vietnã não terminou para os soldados americanos quando eles deixaram o campo de batalha. Muitos voltaram para casa apenas para enfrentar um novo tipo de guerra, uma de rejeição, abandono e desprezo. Aqueles que lutaram no Vietnã foram recebidos como vilões, fracassados e párias pela própria população que juraram defender. Os soldados que regressavam dos combates não encontravam desfiles patrióticos ou reconhecimento. Em vez disso, eram recebidos por protestos, insultos e até agressões. A guerra havia se tornado extremamente impopular e muitos americanos viam os veteranos como cúmplices de um conflito desnecessário e brutal. Chamados de assassinos de bebês e mercenários do governo, muitos foram alvo de um ódio direcionado que não diferenciava a política de indivíduos. O sistema os abandonou. Se o desprezo da população já era doloroso, a falta de apoio do próprio governo foi devastadora. Muitos veteranos voltavam feridos, mutilados e emocionalmente destruídos, apenas para descobrir que não havia assistência médica adequada, nem empregos esperados e muito menos respeito. O Departamento de Assuntos dos Veteranos não conseguia lidar com a quantidade massiva de ex-combatentes necessitando de ajuda, deixando muitos sem tratamento ou respostas. O Vietnã nunca acabou para muitos. Mesmo décadas depois, muitos ainda carregam as feridas invisíveis da guerra. Alguns conseguiram reconstruir suas vidas, mas muitos jamais se recuperaram totalmente. A guerra no Vietnã terminou no papel, mas continuou a destruir vidas muito depois dos últimos tiros. Para os veteranos rejeitados por seu próprio país, a guerra nunca teve um fim real. Distorção histórica. A história da guerra do Vietnã é contada de formas muito diferentes, dependendo de quem a narra. No Vietnã moderno, o conflito é apresentado como uma vitória gloriosa do comunismo contra a agressão imperialista dos Estados Unidos. No entanto, esse relato convenientemente omite as atrocidades cometidas pelo Vietcong e minimiza os abusos sofridos pelos prisioneiros de guerra americanos no infame Hanoi Hilton. Omitindo a verdade, o governo vietnamita atual retrata a infame prisão de Hoa Lo como uma instalação onde os prisioneiros de guerra eram tratados com humanidade e respeito. Fotografias oficiais mostram detentos sorrindo, jogando cartas
cartas e até praticando esportes, como se estivessem em um campo de férias. A realidade, porém, era totalmente diferente. Ex-prisioneiros relataram anos de tortura física e psicológica, incluindo espancamentos brutais, privação de comida, isolamento extremo e métodos de tortura como o rope trick e o meat hook. Os detentos eram forçados a fazer confissões falsas, usados como peças de propaganda e submetidos a condições desumanas. Muitos saíram de lá com sequelas indeléveis. O governo vietnamita nega ou minimiza essas atrocidades, tratando qualquer tentativa de recontar os horrores da penitenciaria como propaganda ocidental. O lado sombrio do Vietcong, esquecido na história oficial, o Vietcong, frequentemente romantizado como uma força revolucionária heróica, também cometeu atrocidades brutais. O massacre de Hue, durante a ofensiva do Tet, é um dos exemplos mais claros. Milhares de civis foram sequestrados, torturados e assassinados por suspeita de colaborar com o governo sul-vietnamita. Muitos foram enterrados vivos ou jogados em valas comuns. Hoje, o governo vietnamita promove uma visão altamente seletiva da guerra, onde os Estados Unidos são retratados como opressores malignos e os comunistas como libertadores impecáveis. Museus de guerra no país reforçam essa narrativa, omitindo qualquer menção aos crimes do Vietcong. Livros didáticos vietnamitas também ignoram ou minimizam os aspectos mais sombrios da guerra, garantindo que novas gerações cresçam com uma visão distorcida do passado. O silêncio imposto. Falar sobre as atrocidades do Vietcong dentro do Vietnã pode trazer consequências sérias. O governo censura e pune qualquer tentativa de desafiar a versão oficial da história. Sobreviventes das purgas comunistas, famílias que perderam entes queridos para os campos de reeducação e ex-soldados do antigo Vietnã do Sul vivem em um silêncio forçado, incapazes de compartilhar suas experiências sem medo de represálias. A distorção histórica da Guerra do Vietnã não é apenas uma manipulação dos fatos, é uma forma de garantir que as vozes das vítimas sejam esquecidas. Enquanto a verdade permanecer suprimida, o legado do conflito será contado apenas por aqueles que venceram a guerra e não por aqueles que sofreram suas piores consequências. O Vietnã não foi apenas uma guerra, foi uma ferida aberta na história. Um conflito onde não existiam heróis, apenas sobreviventes marcados para sempre pelo horror do combate. Soldados forçados a cometer atrocidades, aldeias arrasadas, civis usados como peças de um jogo impiedoso. Mas quando os tiros cessaram, o verdadeiro impacto dessa guerra só estava começando. As táticas brutais, os massacres e o terror psicológico moldaram não apenas o século XX, mas continuam vivos até hoje. Os erros foram reconhecidos, mas será que foram realmente evitados? Ou estamos apenas repetindo o mesmo ciclo, com novas armas, novos inimigos e novas desculpas? E o mais chocante, quantas dessas histórias foram apagadas dos registros oficiais? Quem realmente lucrou com esse banho de sangue? E o que ainda está escondido nos arquivos secretos dessa guerra? As batalhas mudam, os cenários se transformam, mas o jogo de interesses continua o mesmo. O Vietnã foi um aviso ignorado, e a história está se repetindo. Se você quer entender como as guerras de hoje ainda carregam os fantasmas do passado, fique ligado, porque essa história está longe de acabar. E o pior, a próxima guerra já pode estar acontecendo.